Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos iniciando aí nosso estudo aí do Livro dos Médiuns, nesta data de 21 de junho de 2023. Época de festas juninas. Época de quentão, vinho quente, que tem gente que aqui adora vinho quente, né? Pensei nisso na hora. Vinho quente, vinho frio, vinho de qualquer jeito, né, senhoras e senhores? Estamos aí mais um estudo do nosso Livro dos Médiuns, neste trio de 3 exemplares do Homo sapiens sapiens, senhoras e senhores. 2 Homo sapiens e uma mulher sapiens. Estamos com a falta do nosso extraterrestre, que não é Homo sapiens, porque ele é de outro planeta, senhoras e senhores. Ele foi dar uma passeada no seu planeta natal, visitar os seus parentes. Então não podemos contar com a presença deste extraterrestre que tem uma forma não humana entre nós. Então vamos lá. Capítulo 4 da parte 2, item 80. Começa aí com o Babu, que eu não estou escutando nada. Tá. Começa o Babu aí. Não, Começa é a aí. Amanda. Como que é? Como que é isso aí? Que palhaçada que é essa? Quis dar uma de migué, mas não teve jeito. Vai lá, mano. Vamos lá. Item 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se, pelo meio indicado, o espírito pode... O espírito pode... Peraí. Se pelo meio indicado, o espírito pode levantar uma mesa, pode levantar qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com uma força suficiente, levantar, ao mesmo tempo, uma pessoa sentada nela. Eis, pois, a explicação desse fenômeno, que o Sr. Home produziu 100 vezes, em si mesmo e sobre outras pessoas. Ele o renovou durante uma viagem a Londres e, a fim de provar que os espectadores não eram joguete de uma ilusão de ótica, fez no teto uma marca com lápis e passou sob ela. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium para os efeitos físicos. Era, nesse caso, a causa eficiente e o objeto. Só pegando umas coisas de traduções que fica bem diferente, né, cara? Que dá umas ideias bem... Pode ler aí da sua... Não, que é 100 vezes, né? Que o Sr. Home produziu uma centena de vezes. Aí depois, durante uma viagem a Londres, que ele repetiu, renovou, né? E a fim de provar que os espectadores não eram vítimas de uma ilusão de ótica, ele fez no teto uma marca com um lápis. E as pessoas passaram por baixo dele, ou seja, ele estava sentado na poltrona lá no céu, vamos dizer assim, né? Ele fez uma marca lá no teto e as pessoas estavam passando por debaixo da poltrona ao mesmo tempo. A tradução da Mandinha ficou meio estranha. Ficou meio estranho mesmo. Aqui eu acho que é uma continuação, né, da teoria das manifestações físicas. Das formas de comprovar que não há fraude, né? Uhum. Tem até aqui, vai falando aí, senador, que eu vou achar uma... Até eu mandei no grupo hoje lá, tem um livro do Kardec, que é aquele como que chama? Calma aí. Obras... resumo das leis do fenômeno espírita. Aí ele até cita isso aí, porque depois ele fala aqui em 3 capítulos, ele faz uns resumos, né? Aí o primeiro capítulo é dos espíritos, da manifestação dos espíritos ao segundo, dos médios, é esse dos médios que eu quero, acho que tá no final até também. Vai falando aí enquanto isso aí. Como é que eu vou falando se você tá falando também? Eu parei de falar, senador. Desculpa, senador.
Não, aqui não tem muito o que comentar, né? Aqui é mais, esse item 80 é mais uma demonstração que ele tenta comprovar, né? Que não há fraude, que não há nenhuma mágica, vamos dizer assim, né? Realmente o objeto ele fica suspenso no ar e não há nenhum tipo de corda, nenhum tipo de coisa que esteja suspendendo, né? Realmente é o fenômeno mediúnico mesmo. Mas depois eu caço aqui, que aí vai falar assim, como é envolvido nesse fluido, é como a força da gravidade não atuasse mais nesse. Por isso que ele dá essa flutuada até. Ganha essa vida fictícia. Sempre por comparação, não assimilação. Mas vida, respira, tem pulmão, senador. Explica aí, senador. Segundo alguns adeptos aí das teorias aí misteriosas do passado, dizem, né? Já cheguei a ler um livro um tempo atrás que fala que a forma como os egípcios construíram as pirâmides, né, com aquele peso todo, seria justamente um fenômeno desse tipo que anulava o peso da gravidade e fazia com que eles encaixassem os blocos, né, pesavam toneladas, e aí conseguiram construir as pirâmides. Agora, se isso é verdade ou não é, já é outra história. É bem cabeludo, né? Porque é que nem Kardec fala assim, ó, para aquele pessoal que fica consultando o espírito para ler sorte, né? Então, assim, você nunca vai garantir que você vai ter um espírito que você possa ganhar dinheiro em cima dele a hora que você quiser, tudo. Ainda mais para ficar carregando tijolo ainda, né, nego? Um operário ali, né? Então é meio 81. Ô, senador, eu vou ler aqui uma parte que você lê o restante, senão você não lê nada esse negócio aqui. Forgado, hein? Eu vou até o diabo. Falamos ainda há pouco do aumento do peso. É de fato um fenômeno que alguma vez se produz e que nada tem de mais anormal do que a prodigiosa resistência da como que é? A Campana. Campânula. Qual que é essa? Campanula. Nossa, o meu tá campana. Sob a pressão da coluna atmosférica. Vimos, sob a influência de certos médios, objeto bastante leve oferecer a mesma resistência, depois, de repente, cederem ao menor esforço. Na experiência citada acima, a campânula, na realidade, não pesa mais nem menos por si mesma, mas parece mais pesada, por efeito da causa exterior que age sobre ela. Aqui, provavelmente, acontece o mesmo. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, pois sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento. E esta causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campana. Da campana está no ar. É isso mesmo? Fazei a experiência da campana pneumática diante de um camponês ignorante que não compreende o que age o ar, é isso mesmo? O ar que não vê. Não compreendendo que o agente é o ar, que ele não vê, será fácil persuadi-lo de que trata do diabo. Deixa eu pegar, fazer a experiência da campana pneumática diante de camponês simples e não compreendendo que o agente é o ar, que não vê, não será difícil de persuadir que é a obra do diabo. Aqui é a minha tradução aqui, que é da Celso, está um pouco diferente. Fazer a experiência da campana pneumática diante de um camponês ignorante que não compreende que o que age é o ar, que ele não vê, e não será difícil persuadir do que é o diabo. É uma tradução aqui mais aportuguesada. Pode ir, senador?
talvez se diga que o fluido, sendo imponderável, sua acumulação não poderá aumentar o peso de um objeto. De acordo. Mas é preciso notar que só nos servimos da palavra acumulação com finalidade comparativa, e não para a identificação do fluido com o ar. Ele é imponderável, mas a verdade é que nada o prova, sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer todas as suas propriedades. Antes de conhecer o peso do ar, ninguém podia suspeitar dos efeitos desse peso. A eletricidade é também classificada entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e resistir fortemente a quem pretender erguê-lo. Aparentemente, portanto, torna-se mais pesado. Do fato de não se ver o suporte, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, pois, ter alavancas que desconhecemos. A natureza nos prova diariamente que o seu poder não se limita ao testemunho dos nossos sentidos. Não se pode explicar senão por uma causa semelhante o estranho fenômeno, de que há tantos exemplos de um jovem débil e delicado erguer com 2 dedos sem esforço, e como uma pena um homem forte e robusto com a cadeira em que se assenta. E as intermitências da faculdade provam que a sua causa é estranha à pessoa que a possui. Já dizia o grande mestre Obi-Wan Kenobi: não use a sua visão, porque os seus sentidos vão lhe enganar. Olha lá. Não entendi, mas eu achei profundo. Mas aqui mostra, né? Que vem discorrendo, que nem assim, se você pede para alguém explicar algum fenômeno que não conhece, a pessoa não sabe explicar. Só, como que o som propaga no ar, como que isso acontece? A pessoa vai explicar de um jeito, de qualquer jeito, né? E aqui ele vai mostrando, que nem essa da câmpana o camponês, né? Que não conhece que o ar, como funciona o ar, que ele pode ser comprimido, que pode se expandir. E aqui, novamente, né, que é uma grande coisa, que ele fala assim, as leis, os espíritos passaram uns princípios de algumas leis do mundo espiritual, mas não explicaram de forma, acontece assim, sempre por comparação e nunca por assimilação. Então, há muitas coisas que a gente desconhecemos do mundo espiritual por não ter como comparar, como passar uma ideia para nós desse mundão de meu Deus aí. O que ele coloca aqui, principalmente na parte final, é que a gente ainda desconhece muita coisa. Então, a gente não pode alegar que determinada coisa é falsa se a gente nem sequer conhece as propriedades da natureza. E é o que ele coloca aqui, né? A natureza nos prova diariamente que o seu poder não se limita ao testemunho dos nossos sentidos. Então, quem é que sente, por exemplo, a Terra girar? Ninguém. Por isso que na antiguidade o povo achava que era o Sol que girava e não a Terra. Então, a gente se engana com os nossos sentidos. Passemos à frente. Passemos. Agora capítulo 5, né? Isso. Só estou esperando ela perguntar se é ela. Só. Sou eu. Desculpa. Nossa senhora, não tomei meu remedinho hoje. Manifestações físicas espontâneas. Item 82. Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Longe disso, uma vez que frequentemente tornam-se importunos.
o que exclui, de outra parte, o pensamento de que podem ser um efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas, é que se produzem entre pessoas que delas jamais ouviram falar, e no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático natural, são muito importantes, visto que não podem ter suspeita de conivência. Por isso, convidamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a registrarem todos os fatos desse gênero que vierem ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem com cuidado a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurarem não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. Aqui o que Kardec vai colocar, aquelas manifestações físicas, a teoria das manifestações, era numa roda mediúnica, né? O pessoal se reunia justamente para isso. Aqui, assim, ó, quando esse negócio é espontâneo, sem que ninguém esteja, vamos falar, esperando, né? E o fato se torna, tipo assim, me faltou a palavra. Se uma mesa mexe sozinha, se houve um barulho sozinho ali, sem todo mundo só está conversando, ninguém está esperando. Então, que fala assim, para você ver que os espíritos existem, né? Então, não precisa só de uma reunião mediúnica, todo mundo ali se concentra. Às vezes, os espíritos podem espontaneamente, sem estarem reunidos para isso, se manifestarem. É que hoje se torna meio complicado esse negócio, né, de coletar todos os fatos desse gênero que tiverem conhecimento, com os recursos aí que nós temos aí de vídeo aí, fica um negócio tão assim evidente para nós que não é, né, uma fraude, mas que a gente hoje em dia já não tem mais como separar o que realmente é verdade, o que é fraude, né, que é produção de vídeo, né? Aqui, o que ele coloca, né? Às vezes tem as manifestações espontâneas sem ninguém estar esperando. O que você pode contar com isso? Só com, vamos dizer assim, o depoimento das pessoas. Quem vivenciou e percebeu que realmente aquilo não é, vamos dizer, teoricamente natural, é que vai poder dizer. Particularmente, eu nunca presenciei nada se mexer sozinho. Nenhum barulho assim do nada, senador? Nadíssimo, nadinha de nada, nadica de nada. O espírito acha que você é um Zé Ninguém, então. Não estão dando a menor bola para senador. Eu acho que eles ficam fazendo isso aí principalmente para quem tem medo. Como nem do Vou assustar esse aí, assustado. A minha irmã, que costumava ficar assistindo filme de terror até a noite, que depois, no dia seguinte, ela ficava falando, né? Ai, não sei o que, fiquei escutando barulho na casa à noite. Falei, bem feito, você fica vendo esses filmes idiota aí. E o pior era aqueles, assim, baseados em fatos reais, né? Tipo, aí nossa, você fica teve um que eu assisti, que era de espírito, eu fiquei vários dias dormindo com medo. Ai, essa aí, que papel, eu falei, não posso ver. Não, mas foi lá atrás, tá? Não foi tão agora. Mas melhor não ver, melhor não assistir. Você, vamos dizer assim, você fica impressionado com a sua mente, fica impressionado com aquelas coisas. Aí você começa a perceber coisa que na verdade não existe, é da sua cabeça. Você tá sozinho em casa, ai meu Deus do céu. Melhor não assistir, né, Babu? A gente que é espírita, mas tem medo de morrer, né? Só esse pessoal. Vai, senador. Vai o quê? É você, a Amanda já falou. Mas... sou eu? Pô, foi mal, cara. É que eu comentei depois, a Amanda deu a impressão que eu que falei, né? Eita, foi mal.
83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Aí, principalmente, é que é preciso precaver-se contra a ilusão, pois uma imensidade de causas naturais podem produzi-los. O vento que sopra ou agita um objeto, um corpo, a própria. É isso mesmo? Um corpo, a própria pessoa faz mover-se sem se aperceber disso. Um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo as malícias dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas possuem um caráter particular, manifestando uma intensidade e um timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis, e não permite confundi-lo com o estalido da madeira, o crepitar do fogo, ou o tic-tac monótono de um pêndulo. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes barulhentas, que mudam de lugar e se repetem sem ter uma regularidade mecânica. De todos os meios de controle, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvidas sobre a origem deles, é a obediência à vontade. Se as pancadas se fazem ouvir no lugar indicado, se respondem ao pensamento pelo seu número ou em sua intensidade, não se pode nelas desconhecer uma causa inteligente. Mas a falta de obediência nem sempre é uma prova contrária. Então, normalmente, quando o espírito faz esse barulho, né, ele está querendo se comunicar com a pessoa, né, alguma coisa. Então, se você, que nem Kardec fala assim, ó, se você pedir mentalmente para ele fazer estalido em outro lugar só para comprovar que ele está ali mesmo, normalmente isso dá certo, mas nem por causa disso pode ser também. Pode ter algumas batidas e ele depois cessar, né? Pode fazer só uma brincadeira de mau gosto, né? Para dar medo na mandinha e não responder. Mas aí Kardec fala assim, ó, para quem está acostumado com esse tipo de manifestações e tudo mais, ele tem um som bem peculiar. É diferente da própria madeira rangendo, essas coisas assim. É por isso que você tem que procurar o máximo possível alguma causa natural para ter certeza que é um fenômeno mediúnico, né? Por isso que nos processos lá do Vaticano, o processo de beatificação lá, eles têm lá o chamado advogado do diabo, né? Que é um padre, um bispo que vai tentar buscar provas de que o fenômeno que se deu lá de suposta cura ou milagre realmente teve causas naturais, não teve nada de milagre, né? A Mandinha, que é da cidade do Frei Galvão aí, com certeza já presenciou algum milagre, já. Ah, com certeza. Deve ter tomado as pílulas do Frei Galvão direto. Que é aquele papelzinho enrolado, né? Aquilo que eu chamo a autossugestão é essas pílulas aí. A minha mãe ajudava a fazer as pílulas. Entregava. Senador, só um comentário à parte. Aquele que você postou hoje lá é daquele do rapaz que morreu correndo 42 quilômetros lá? Do coach lá? Você fez uma postagem hoje desses negócios de meio de coach, assim, né? Do negócio da mente. Você fez depois. Eu pensei que você acha que tem a ver do coach lá que fez o funcionário correr uma maratona. Depois eu explico fora aí, depois da gravação, vai. Para não tomar o nosso tempo. Agora, Cláudio. 84. Admitindo, porém, depois de minuciosa constatação que os ruídos ou qualquer outro efeito são manifestações reais, seria racional que nos amedrontássemos? Seguramente não, porque em caso algum oferecerão o menor perigo. Só podem ser afetadas de maneira prejudicial as pessoas que acreditam tratar-se do diabo, como as crianças que temem o lobisomem ou o bicho-papão.
Essas manifestações, em certas circunstâncias, aumentam e adquirem persistência desagradável. É necessária uma explicação a respeito, pois é natural que então se queira afastá-las. Ou seja... Opa, calma aí. Não tem uma continuação aí, não? Não. Sobre esse assunto, uma explicação se faz necessária. Então, é necessária uma explicação a respeito, pois é natural que então se queira afastá-las. O senhor fez uma mistureba de frases aí, porque o meu foi mais completo. É preciso convir que essas manifestações adquirem, em certas circunstâncias, proporções e uma persistência desagradável, de que as pessoas desejam muito naturalmente se livrar. Sobre esse assunto, uma explicação se faz necessária. Eu fiquei esperando, como nossas traduções são diferentes. Não, o seu está incompleto, o meu está completo. Não, o meu está completinho. O meu também. Não, o seu está bagunçado a ordem da frase. Não. Assim. É que ele está querendo dizer para não ter receio das batidas, né? Isso. Não tem nada de... Não tem nenhuma possessão, ninguém vai entrar no seu corpo, não é um demônio. Isso, que o pessoal fala que tem um monte de espírito aí, que não sei de espírito que vai. Eu sou espírito, mas eu tenho medo de espírito. Eu falo assim, caraca, meu pai do céu, nós estamos perdidos, né? Porque fala que não vai acontecer nada. Aí, se tiver medo, se tiver essa imaginação que é o diabo, que o espírito ali é um espírito do mal, que o espírito vai matar, aí que os espíritos vão fazer a festa em cima do você mesmo. O espírito não pode matar a gente. O espírito não vai aumentar no nosso corpo e fazer a gente jogar-se do telhado da cara. Essas coisas de filme, né? Imaginação e... Esses negócios aí de... filmes aí de possessão, essas coisas assim, é tudo exagerado. Exagerado, porque tem que vender bilheteria de cinema, né? Então, na verdade, o que está dizendo aqui é o seguinte: você tem que ter mais medo dos vivos do que dos mortos. Mais algum adendo aí? Amandinha, o que você acha disso, Amandinha? Fazendo o papel do jogo. O que você pensa disso? O que você pensa disso? Ai, Jorge. 86. Amanda. Agora sou eu. Dissemos que as manifestações físicas têm por objeto chamar nossa atenção sobre alguma coisa e de nos convencer da presença de uma força superior à do homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas espécies de manifestações, servem-se dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos servimos de criados para as tarefas grosseiras, e isso com o objetivo que acabamos de indicar. Uma vez atingido esse objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. 1 ou 2 exemplos farão compreender melhor a coisa. Sim. Porque normalmente, quando acontece isso, o espírito quer se comunicar com a pessoa, né? E se for um espírito superior, ele não se ocupa, ele chama alguém para chamar a atenção nossa, para poder depois entrar em comunicação conosco, né? E se for uma brincadeira de mau gosto, vai cessar. O que senador? O senador está procurando as traduções dele. Mas assim, essa manifestação física, que é as batidas, tudo espírito superior... Não faz. Não faz. Eles não fazem. O perispírito deles não conseguem fazer esse tipo. A gente viu isso aí na outra aula, Mandinho. Que o Jorginho começou com uma briga aí do nada aí aonde que é. Porque ninguém sabe onde que é que tá. Porque o perispírito... Ele tem a força moral, os espíritos inferiores têm a força física, né? É que os espíritos superiores eles já estão muito distantes da matéria, então eles não têm mais condições de influenciar a matéria. Então eles influenciam os espíritos que estão identificados com a matéria para que esses espíritos inferiores possam fazer essas manifestações aí, porque eles ainda estão mais identificados com a matéria, né?
É que eu fiquei pensando, poderia falar espíritos menos evoluídos, é que inferiores dá uma, sei lá. Mas é isso mesmo. Menos evoluídos é inferiores, né? Inferiores no sentido de que eles têm uma evolução ainda moral muito baixa. É que assim, as pessoas. Agora, tem algumas palavras que parece que ficou proibido, né? Não pode falar. Que aí atinge algumas pessoas, né? É que nem acho que o Sérgio Araújo, um dia na live dele, começou a falar isso aí. Espírito inferior, o pessoal mimimi aí. Se o espírito é corrupto, se o espírito faz isso, se o espírito. É espírito o quê, então? É inferior, assim, inferior é inferior. 86. Vamos dizer assim, são espíritos, vamos colocar uma nova nomenclatura, espíritos prejudicados evolucionariamente falando. Pronto. Vamos embora. Vamos embora. Há muitos anos, no início de meus estudos sobre o espiritismo, Kardec relatando uma experiência dele. Uhum. Estando uma noite, ocupado com o trabalho sobre esta matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim, durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que coisa semelhante me acontecia. Constatei que não eram devidas a qualquer causa acidental. Mas, naquele momento, foi só o que pude saber. Nessa época, eu tinha a oportunidade de visitar com frequência um excelente médium escrevente. Logo no dia seguinte, interroguei o espírito, que se comunicava por seu intermédio, sobre as causas daquelas pancadas. Foi-me respondido o teu espírito familiar, que queria falar contigo. E o que ele queria me dizer? Aí veio a resposta. Pode perguntar-lhe, tu mesmo, pois ele está aqui. Então, tendo interrogado esse espírito, ele se identificou com o nome alegórico. Soube depois, através de outros espíritos, que ele pertence a uma ordem muito elevada e que representou um papel importante na Terra. Só um adendo, no primeiro livro dos médiuns de Kardec, ele diz que foi um importante filósofo na antiguidade. Que tá, depois até cito como que chama esse primeiro livro dos médiuns. Apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se achava. Deu-me úteis e sábios conselhos, e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu apelo toda vez que quisesse interrogar. De fato, desde então esse espírito nunca me deixou. Deu-me inúmeras provas de uma grande superioridade e manifestou-me sua intenção benévola e eficaz. Nos assuntos da vida material, como no que se refere às coisas metafísicas. Mas desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. O que ele queria de fato? Comunicar-se regularmente comigo. Mas para isso, seria preciso avisar-me. Dado o aviso, depois explicado, as relações regulares foram estabelecidas e as pancadas tornaram-se inúteis. Foi por isso que cessaram. Não se toca mais o tambor para acordar os soldados, uma vez que já estejam de pé. Um fato bem parecido aconteceu com um amigo nosso. Há algum tempo, ruídos diversos ecoaram no seu quarto e se tornaram muito fatigantes. Apresentando-se a oportunidade de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, ele soube o que se queria dele. Fez o que lhe foi recomendado e daí em diante nada mais ouviu. Deve-se observar que as pessoas que possuem um meio regular e fácil de comunicação com os espíritos, muito mais raramente têm manifestações desse gênero. E isto é compreensível. Olha aqui esse negócio de não evocar Kardec, falando que para sempre as coisas úteis, instrutivas, pode-se evocar.
Senão esse livro dos médios era para ser jogado fora. Deixa eu achar aqui como que chama. Mas esse espírito queria ajudar... Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que foi o primeiro livro dos médios. Qual que é a sua pergunta, Mandinha? Não, esse espírito que queria comunicar com ele era para auxiliar, para apresentar alguns erros que Que ele estava fazendo. Advertir. Isso, indicou o nome das linhas, onde que Das estavam linhas, os né? erros. Isso que chamou a atenção de Kardec. Estou tentando achar aqui as manifestações espíritas, instruções práticas sobre... O que o senador está caçando aqui? Aqui no rodapé da tradução do Herculano, ele fala que trata-se do Espírito da Verdade. Isso. Tem algumas pessoas que colocam o Espírito da Verdade como guia de Kardec. E aí fala que esse Espírito também é Jesus. Eu nunca me prendi muito a isso, não. Porque até aquela vez, quando eu falei para você que aqui ele mudou, né? Que Kardec fala que o espírito familiar dele foi uma pessoa muito importante nesse primeiro livro dos médios, ele fala que foi um antigo filósofo, né? Até que eu falei assim, se for realmente Jesus, que é o Espírito da Verdade, Jesus é um grande filósofo, né? Porque Jesus não veio trazer religião nenhuma. Na verdade, para mim, ele é um filósofo. As pessoas é que o santificaram e criaram uma religião em torno dele. Podemos seguir aí? Podemos seguir, eu não achei que depois eu acho aqui com calma. Então vamos lá, 87. 87, senador. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e batidas. Degeneram às vezes em verdadeira barulheira e em perturbações. Móveis e objetos são revirados, projéteis diversos são atirados de fora, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Vidraças se quebram e tudo isso não pode ser levado à conta de ilusão. Toda essa desordem é muitas vezes real, mas algumas vezes é apenas aparente. Ouve-se gritaria num cômodo ao lado, barulho de louça que cai e se despedaça, de achas de lenha rolando no assoalho. Corre-se para ver e encontra-se tudo tranquilo e em ordem. Mas a gente se retira, porém, e o tumulto recomeça. Ou seja, na verdade, só o som do barulho, né? Na verdade, não está acontecendo nada, é só o som. A pessoa só está escutando o som de barulhos. Só para ilustrar bem esse negócio que ele fala, de vez em quando se torna um alvoroço, né? Que as coisas é retirada do armário, louça é quebrada, tudo mais. Na Revista Espírita 58 tem o Espírito Batedor de Bergzaben. É um nome alemão, tá assim, não sei. Aí tem o 1 e o 2. Aí mostra bem essas manifestações, que as louças eram tiradas do armário, quebradas, as roupas também. E lá vai explicar também por que o espírito estava fazendo isso. É isso aí. Amandinha, então. Vamos lá, 88. As manifestações desse gênero não são nem raras nem novas. Poucas são as crônicas locais que não encerram alguma história desse tipo. O medo, sem dúvida, frequentemente tem exagerados fatos que deveram tomar proporções gigantescamente ridículas, passando de boca em boca. Com a ajuda da superstição,
As casas onde eles se passaram foram reputadas mal assombradas pelo diabo, e daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. De seu lado, a patifaria não deixou escapar tão bela ocasião de explorar a credulidade, e isso frequentemente em proveito de interesses pessoais. Concebe-se, de resto, a impressão que fatos desse gênero, mesmo reduzidos à realidade, podem causar em personalidades fracas e predispostas pela educação às ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que poderiam ter, uma vez que não se poderia impedi-los, é fazer conhecer a verdade. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. Quando se estiver familiarizado com os espíritos, e aqueles aos quais se manifestam não creem mais ter uma legião de demônios a lhes perseguir, deles não terão mais medo. Pode-se ver na Revista Espírita a narração de vários fatos autênticos desse gênero, entre outros a história do espírito batedor de Isaberne, cujas más visitas duraram mais de 8 anos. Aí fala aí, né, números de maio, junho, julho de 58. E de... Aí é com o senador. Aí já saiu da minha área alemã, já. De Belsdorp, agosto de 1858. A do padeiro das grandes vendas, perto de Epe, não sei. Março de 60. A da rua de Noyers, em Paris, agosto de 60. A do espírito de Castelnaudari, sob o título de História de um Condenado, de fevereiro de 60. A do fabricante de São Petersburgo, abril de 60, e muitas outras. Aqui fala do mundo, eu lembro de algumas assim bem de cabeça. O primeiro alemão, na verdade, é um livro alemão que mandaram para Kardec, que é uns relatos, aí foi traduzido, é bem legais. O da rua aí de Paris, ficavam quebrando a vidraça lá da casa, era uma menina que trabalhava lá como hoje se chama diarista, né? Aí ela foi levada para uma casa de campo, eu lembro de alguns assim meio de cabeça. Então, tem algumas casas aí que podem ser assombradas pelo diabo, porque o diabo não existe, mas que são assombradas, são. Isso. É que normalmente tem algum espírito que quer chamar, que nem foi assim, nesses casos aqui, todos eram espíritos querendo chamar a atenção de alguma pessoa. Aí vai explicar, esse da Alemanha, que é uma menina, acho que de 9 ou 12 anos, alguma coisa. Aí vai relatar, é bem legal esse manifesto aqui, né? Assim, mas apegado à casa, que nem a gente tem essas ideias de o espírito fica a casa lá, e que é mal assombrado, que tem muito nos romances aí, nos filmes hollywoodianos aí, é mais difícil. Normalmente é um espírito que tem apego àquela casa ainda, né? Então, mas mesmo assim não é nada assombroso, porque, que nem ele fala assim, se comenta alguma coisa, aí vai, cada um que conta aumenta um ponto, né? E aí cai por fantasioso já, né? Que aí um relatinho que foi verdade, quando passa algum tempo, já se tornou algo assim meio demoníaco já, né? Nenhum lugar do mundo tem castelos mais mal assombrados que a Escócia, pode ter certeza. Campeã de castelos mal assombrados. Eu tenho vontade de conhecer esses castelos aí. Tem um castelo onde o dono do castelo lá foi degolado, que toda noite, na cama onde ele dormia, de um lado aparece o afundamento assim do corpo, e do outro lado assim é o travesseiro que fica afundado, porque o corpo fica de um lado e a cabeça fica do outro. Ai, credo. Que horror. A Mania já não vai dormir, Salvador. Pior que eu vou dormir sozinha essa noite. Já ferrou com a noite. A Mania não vai conseguir estar
Tem uma noite tranquila de sono. 89. Os fatos dessa natureza assumem, frequentemente, o caráter de uma verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante muitos anos, encontravam todas as manhãs seus vestidos espalhados, escondidos até sobre os telhados, rasgados e cortados em pedaços, ainda que tomasse a precaução de fechar a chave. Isso que os espíritos fazem, não vai matar ninguém não, tá? O máximo é isso aí. Aconteceu muitas vezes que as pessoas deitadas e completamente despertas viram suas cortinas serem sacudidas, suas cobertas e seus travesseiros serem violentamente arrancados. Viram-se suspensos de seus colchões e alguma vez até lançadas fora da cama. Esses fatos são mais frequentes do que se imagina, mas na maioria das vezes, aqueles que são vítimas deles não ousam falar disso, pelo medo do ridículo. É do nosso conhecimento que se acreditou curar certos indivíduos daquilo que se considerava como alucinações, submetendo-os ao tratamento dado aos alienados, o que realmente os tornou loucos. A medicina não pode compreender essas coisas, porque não admite nas causas senão o elemento material, de onde resultam equívocos muitas vezes funestos. A história um dia relatará certos tratamentos do século XIX, como se contam hoje certos procedimentos da Idade Média. Admitimos perfeitamente que certos fatos são obras da malícia ou da maldade, mas se depois de feitas todas as constatações ficar provado que não são obras dos homens, é preciso convir que são obras do diabo, como dirão alguns. Quanto a nós diremos, obra dos espíritos. Mas de que espíritos? Essas coisas aí, que nem os tratamentos de lobotomia que se tinha antigamente, de choque nas pessoas, para tratar as pessoas ditas loucas, né? Tinha um monte de tratamento. E até hoje tem um monte de coisa absurda que mais para frente a gente vai ficar sabendo depois de. Tinha uma coisa que eu ia ver aqui. Tem um rodapézinho aqui do. E para nós, senador. O meu não tem. Do coisa aqui. Do coisa. Tem também não. Mas não. Não acrescenta nada? Acrescenta nada. Então partimos. 90. Opa, calma aí, que esse aí nós vamos ter que dividir, hein? E esse vai até quando você cansar e depois vai a Mandi. Então, vamos lá. Os espíritos superiores, como os homens sérios entre nós, não gostam de fazer travessuras. Muitas vezes, interpelamos esses espíritos sobre o motivo de perturbarem o sossego alheio. A maioria quer apenas divertir-se. São espíritos antes levianos do que maus. Riem dos sustos que pregam e do trabalho que dão para descobrir a causa do tumulto. Muitas vezes apegam-se a uma pessoa e se divertem a incomodá-la por toda parte. De outras vezes se apegam a um lugar por simples capricho. Outras vezes também se trata de uma vingança, como veremos. Em certos casos, sua intenção é a mais louvável. Querem chamar a atenção e estabelecer comunicação, seja para transmitir à pessoa um aviso útil, seja para fazer um pedido. Vimos-los muitas vezes pedir preces, o cumprimento de um voto que em vida não puderam realizar, e outros quererem para seu próprio sossego reparar uma maldade praticada em vida. Em geral, é um erro amedrontar-se com a sua presença, que pode ser importuna, mas não perigosa. Grafem isso, pode para vocês. Eu pensei nisso. Vou gravar isso aí. Viu, Amandi?
Pode perturbar um pouquinho, mas não vai fazer nada de mal, né? Ah, não quero nem que perturbe. Né? Ô, senador, você leu aquele livro lá que o Jorginho tinha dado pra mim, que eu falei assim, puta, eu parei de ler que o livro é horrível, que era do... Naquele conto lá, o conto lá do Merlin? Isso. Sim. Porque lá o espírito transa com a mulher e engravida a mulher. Sim. Você chegou a ler? Li. Você viu que o espírito transa com a mulher lá e a mulher é engravida e causa a discussão porque a mulher era casada ou estava prometida para alguém? Então, mas isso é a lenda do rei Arthur, né? É a lenda do rei Arthur diz que o outro nobre lá desejava a mulher do duque, e aí ele consegue que o Merlin, na verdade, transfigurasse a fisionomia dele. Então, na verdade, não foi ele... dá a entender que assim, ele se desdobrou porque ninguém percebeu que ele entrou, né? Mas também o que dá a entender é que ele transfigurou, ele passou até a face do duque, aí ele consegue entrar no castelo, né? Aí ele se apresenta para a mulher como se fosse o marido dela, então ela não percebe. Mas na verdade ele é o outro nobre lá, então na verdade não é em espírito, é ele mesmo normal, só que transfigurado com o rosto do duque lá, né? É a lenda do rei Arthur, né? Como é que chama o nome do cara? Eu não lembro do nome dele, mas é exatamente o que conta a lenda do rei Arthur. Ele é todo herói, todo personagem mítico sempre tem um nascimento fora do natural, né? Sempre milagroso, alguma coisa assim. É o natural do ser humano. Então vamos lá. Compreende-se o desejo de livrar-se deles, mas para isso geralmente se faz o contrário do que se deve. Quando se trata de espíritos que se divertem, quanto mais se levá-los a sério, mais persistirão, como as crianças traquinas que impacientam as pessoas e assustam os medrosos. Se, pelo contrário, as pessoas também rirem com suas peças, acabarão por se cansar e deixá-las-ão em paz. Conhecemos alguém que, em vez de se irritar, os excitava, os desafiava a fazer isto ou aquilo, de maneira que, em alguns dias, se afastavam. Mas, como dissemos, há os que agem por motivos menos frívolos, por isso é sempre útil saber o que eles desejam. Se pedem alguma coisa, é certo que cessarão suas visitas quando forem satisfeitos. O melhor meio de informação é evocá-los através de um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, logo se verá quem são e se poderá agir convenientemente. Se for um espírito infeliz, a caridade manda tratá-lo com as atenções que merece. Se um brincalhão, podemos tratá-lo sem rodeios. Se um malvado, devemos pedir a Deus que o melhore. Em todos os casos, a prece só pode dar bons resultados. Mas a solenidade das fórmulas de exorcismo lhes provoca o riso. Não lhe dão nenhuma importância. Se se puder entrar em comunicação com eles, é preciso desconfiar dos qualificativos burlescos ou assustadores que algumas vezes se dão, para se divertirem com a credulidade dos ouvintes. Voltaremos a tratar deste assunto com mais detalhes, bem como das causas que frequentemente se tornam as preces ineficazes nos capítulos Locais Assombrados e da Obsessão. Que todo esse ritual de exorcismo aí, essas coisas, o espírito está fazendo aquilo e
é um espírito brincalhão, então aí vai. Mas tira aquele exorcismo que se tem lá da menina na cama, amarrada, negócio. Esquece essa parafianada toda de Hollywood, e aí, como que eu sempre bato na breca, a pessoa, Kardec sempre fala para evocar os espíritos. Que a Amandinha tá entrando dentro do celular, Sandra. Ai, desculpa, é que o advogado me ligou aqui, não sei o que ele quer. Aí depois eu vejo. Você é chatíssima. Bom, aqui o que ele está falando, né? Muitas vezes você fica levando a sério ou com medo desses espíritos, aí que eles vão realmente ficar te azucriando. Vou ficar rindo. Se você leva na boa e tudo mais, eles vão ver que não impressiona e vai embora. E vai embora. Agora, se você partir ainda por aquele negócio de exorcismo, aí que eles vão cair na gargalhada mesmo, porque isso não acontece nada, né? Esse negócio de ficar, né, jogando água benta, crucifixo. Isso. Que nem eu vi num filme, muitos anos atrás, eu vi assistindo um filme do Drácula, né, do vampiro. Aí a pessoa dá de cara com o vampiro assim, aí ela pega um crucifixo e mostra assim pro vampiro. Aí o vampiro assim pega no crucifixo e quebra, né? Aí fala para a pessoa assim: isso aqui não vale nada se você não tiver fé. Então é bobagem achar que amuletos e essas outras coisas vai resolver alguma coisa, né? E conta que se persistir esse inconveniente e não for o caso de medo, sim, né? Porque se for medo, ou se tentar fazer exorcismo, chamar o padre para benzer a casa, aí vão brincar mais com isso. Se não for nenhuma causa disso, aí Kardec ele fala assim, manda fazer evocação, né? Para você ver que espírito é. Que nem ele fala assim, ó, pode ser um espírito infeliz, que aí você fazendo algumas preces, você orientando ele, você consegue fazer cessar isso, porque ele está chamando a atenção por causa disso aí, porque ele quer ser ouvido, porque tem que nem ele falou lá que um espírito, quando ele comentou de um amigo dele que ficava ouvindo durante a noite lá, o espírito perturbando lá, até que ele foi no médico escrevente, aí o espírito mandou fazer tal coisa, aí sossegou. Aí se for um espírito brincalhão, aí pode mandar caçar sapo mesmo. E se for um malvado, fazer oração também para que possa, mas nada daquilo que a gente comentou, que a gente fala dos obsessores do centro espírita. Segue Jesus, aceita Jesus, aquele negócio piegas que a gente vê nos centros espíritas aí. Lembrei do nome do homem, era o Uther Pendragon. Olha, hein? No conto do Rei Arthur, é o pai dele, né? Então é o Uther Pendragon. Ele vai lá, ele consegue que Merlin transfigure na mesma fisionomia do Duque, vai lá, transa com a mulher do Duque, e do nascimento será o Rei Arthur. E isso que o Merlin era para ser um bom espírito, né? Não, o que é mais engraçado é as pessoas levar isso como se fosse uma verdade. Isso aí é um conto mitológico para contar a história do Rei Arthur, que é um personagem que acredita seja histórico, mas criou-se tantas lendas em torno do nome dele, que é 99% mito, 1% realidade. É a Mandinha, né? Mas já aconteceu com vocês isso? Algum espírito eu já chamar atenção? Comigo foi mais batida uma vez. E à noite, quando eu acordava à noite, a gente sentava na cadeira e falava assim, mano, aparece das 8 às 5, horário comercial, nada de madrugada pra mim, não. Ai, não fica falando isso que eu vou dormir sozinho. Aí eu falei assim, horário comercial, só atendemos o horário comercial, se vier à noite, não... Mas aí, provavelmente, como à noite você acorda e você está numa certa sonolência, Kardec fala, é meio que quase um sonambulismo. Você está vendo com os olhos da alma, né? Não é pelo olho carnal. E como tem espírito para tudo quanto é lado, você nunca está sozinho, né?
Eu nunca escutei barulhos assim, eu nunca escutei nenhuma coisa assim física. Mas eu lembro já 2 vezes à noite, assim, eu percebi a presença no meu quarto, né? Aí uma vez eu falei, ó, sai fora que eu tô dormindo, pô. Não quero saber de perturbação, não. Sai que muitas vezes quando a gente está nesse processo meio que ainda sonolento, você está mais vendo, na verdade, com a alma, né? E aí você vai ver espírito mesmo. Eu acho que chegou aquela encomenda aqui, pessoal. Vou lá, já volto. Eu não tive essa experiência. Não. Mas, não tô querendo ter também. Se tiver, encare com normalidade. Isso aí não tem nenhum problema. Não, mas se eu tiver, eu acho que tem que encaminhar, né? Porque... Você faz uma oração, pede para a pessoa, olha, principalmente se estiver dentro da sua casa. Você fala, olha, a minha casa é minha, então por favor se retire. Se você for um espírito do bem, tudo bem. Se você veio para perturbar, por favor se retire. Fale como se fosse uma pessoa encarnada. Porque nem a sua casa é a sua casa. Né? Ninguém tem o direito de entrar sem a sua permissão, nem que seja espírito. Então, se a pessoa está ali, você não quer, então, por favor, se retire. Se for um espírito do bem, ele vai se retirar, porque é a sua vontade. Então, mas não precisa ficar com medo, nem com receio, porque não vai acontecer nada. Afinal das contas, você um dia foi um espírito. Hoje você está encarnado. Então é uma pessoa. É verdade. É uma pessoa que às vezes está ali em busca às vezes, de algum auxílio, querendo comunicar alguma coisa. Então, só que tem horas e horas, né? É o que é sempre ensinado no curso de médiuns. Não é porque você, de repente, é médium que você tem que ficar recebendo comunicação o tempo inteiro, a hora que o espírito quer. Não, é a hora que você quer. No momento você não está querendo, o espírito não tem que ficar forçando a comunicação. Recebi a encomenda. Tô torto aqui, pessoal. Perto com frio. Que isso, mania? Tô dormindo com a janela aberta, mano. Aí com essa blusa aqui, só uma mantinha por cima, nós estamos bem. Imagina, eu durmo com uma manta, aquela outra gostosinha e um cobertor. Meião, 2 calças, uma calça de lã por cima de outra calça. Estamos na 91, o que é? 91. É a Amanda. Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com o objetivo de convencer da existência de seres incorpóreos e de uma força superior ao homem. A ressonância que deles resulta, o pavor mesmo que causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos aos mais incrédulos. Estes acham mais simples colocar esses fenômenos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa dar-lhes outras. Todavia, quando os objetos são empurrados ou são lançados na cabeça, seria preciso uma imaginação bem complacente para imaginar que semelhantes coisas são quando não são. Nota-se um efeito qualquer e esse efeito necessariamente tem uma causa. E uma fria e calma observação nos demonstra que esse efeito é independente de toda vontade humana e de toda causa material, se além do mais nos dá sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, o que é o sinal o mais característico.
se está forçado a atribuí-lo a uma inteligência oculta. Quais são esses seres misteriosos? É o que os estudos espíritas nos ensinam da maneira menos contestável, pelos meios que nos dão para nos comunicarmos com eles. Esses estudos nos ensinam, por outro lado, a separar o que há de real, de falso ou de exagerado nos fenômenos, dos quais não nos rendemos conta. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, o primeiro pensamento que se deve ter é de que é devido a uma causa toda natural, porque é a mais provável. É necessário, então, procurar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão conscientemente. É o meio de não se iludir. Aquele, por exemplo, que sem estar perto de ninguém, recebesse uma bofetada ou uma paulada nas costas, como já se viu, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Deve-se manter-se em guarda não somente contra as narrações, que podem estar mais ou menos exageradas, mas contra as próprias impressões, e não atribuir uma origem oculta a tudo o que não se compreende. Uma infinidade de causas, muito simples e muito naturais, podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria uma verdadeira superstição ver, por toda parte, espíritos ocupados em deslocar os móveis, quebrar a louça, suscitar, enfim, 1001 aborrecimentos no lar, quando é mais racional atribuí-las à imperícia. Aí, Kardec sempre mandou no bom senso. Assim, ó, acontece bastante, mas não é assim esse bastante que nem... que vai ter relatos para tudo quanto é lado, né? Então é alguma coisa normal, mas não é esse normal que é milhões de vezes que acontece. E aí ele vem falar assim, ó, e antes disso, porque normalmente quando você fala que é espírita, qualquer coisa, a pessoa já vem perguntar, mas como funciona isso? E sonho? Aconteceu isso? É espírito que veio mexer? O Kardec fala assim, ó, calma, primeiro pode ser a sensação da pessoa, é a impressão que a pessoa pode ser muito sensível, achar que é espírito tudo, não ter essa base racional. Ele vai assim, ó, primeira coisa, duvido de tudo. Vai analisando, vai vendo, pode ser causa, normalmente o que ele faz, pode ser causa natural ali de alguma coisa, ou imperícia, não. Tem que ser muito cuidadoso para... Porque normalmente quando você fala que é espírito, a pessoa já vem, não, aconteceu isso comigo, é espírito. Eu sonhei com isso, é espírito. Acho que no primeiro momento, qualquer um que é espírita tem que ser primeiro um cético, né? Porque senão você cai em enganos aí, pode ser manipulado por gente aí que está querendo, na verdade, se desfazer, né, do espiritismo, então inventa certos fenômenos para depois dizer, olha lá, tá vendo? Eu produzi tudo aquilo e o cara diz que é fenômeno. Então tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes é o que ele coloca aqui. É mais razoável atribuirmos ao descuido, né, à imperícia, ou seja, se eu coloco lá os pratos lá mal colocados lá no meu secador lá, eles caem e quebram, é o espírito. Então, tem que ver essas coisas também, né? As pessoas muitas vezes ficam impressionadas com essas coisas. Eu falei no caso da minha irmã, que ficar assistindo filme de terror, aí a pessoa fica impressionada, e tudo é coisa do espírito. Tudo. É que nem agora eu olhei pro meliante aqui em casa, aqui, né? Nem todo mundo tem essas místicas de gato, né? Gato vê espírito, gato fica olhando pro nada, tá vendo? É tudo papagaiado isso aí, tá? Nem não é fácil. O gato não vê. Se vê alguma coisa, é o espírito que se deixa. A mesma coisa, se tiver nós três numa reunião, numa sala, o espírito pode aparecer só para Amanda e não aparecer nem para mim, nem para o Cláudio. Ele só faz aparecer para Amanda. Então a gente não tem como forçar essas coisas. Só se a gente tiver a dupla vista, né?
Então, animais, então, não fica vendo. Animais não têm esse poder de dupla vista nesse sentido do princípio inteligente se exteriorizar, entrar no... Então, normalmente, quando acontece alguma coisa, o espírito se mostra para o animal. E gato, que normalmente o pessoal fala que é o ser mais místico, assim, que está olhando para o nada e está vendo espírito, não tem nada disso. Na verdade, gato tem uma visão muito boa, né? Então, de vez em quando a gente vê naquele raiozinho do sol que passa, a gente vê umas poeirinhas, gato vê isso e muito mais. Então, o gato é um ser curioso, então ele fica olhando para essas coisas. Não tem nada de místico nessa... O gato lá de casa tá vendo espírito para tudo quanto é lado. As pessoas querem encontrar alguma justificativa, né, para suas expectativas. Verdade é essa. 92 aí a gente para? Sim. Vamos embora. Então sou eu, que a Amanda que leu, né? Sim. 92. A explicação dada sobre o movimento dos corpos inertes aplica-se naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, devem ser a mesma causa. Ou seja, não é o espírito fica batendo com a mão ali, o espírito age com o fluido, né, combinado com o do médium. Né? Os objetos lançados ou deslocados ou são pela força que levanta o objeto qualquer, ou seja, não é o espírito que arremessa um prato, ele usa do fluido para arremessar. Pode ser, ia perguntar nessa circunstância, aonde está o médium? Os espíritos nos disseram que, em caso semelhante, há sempre alguém cujo poder se exerce independentemente de sua vontade. As manifestações espontâneas, bem raramente, se produzem nos lugares isolados. Calma aí que vai passar o caminhão. Eu voltei, é que estava passando o caminhão do lixo. As manifestações espontâneas, bem raramente, se produzem nos lugares isolados. Quase sempre é nas casas habitadas que ela ocorre. E graças à presença de certas pessoas que exercem uma influência, sem o querer. Essas pessoas são verdadeiros médios, que ignoram elas próprias, e que, por esta razão, nós chamamos de médios naturais. São relativamente aos outros médios que os sonâmbulos naturais são, com relação aos sonâmbulos magnéticos, e tão singulares quanto eles, de se observar. Essa ideia de que na casa não tem ninguém morando na casa e as portas estão batendo, é tudo mentira. Sempre tem que ter gente ali por causa desse fluido que o espírito tá igual necessita. fala que tem casa abandonada, que tem espírito lá, mas então não tem. Não tem ninguém. Porque o espírito precisa do médium, mesmo que não seja que nem nós, porque aqui as coisas, manifestações espontâneas, né? Mesmo que não há uma corrente mediúnica, uma reunião mediúnica, você precisa do médium que está ali, que é o médium natural, que ele chama, né? Então, precisa pegar o fluido do médium para poder fazer tal coisa. Se ninguém mora na casa, se a casa é abandonada, da onde que ele vai ficar tirando fluido? A casa pode estar com o espírito, né? Mas não vai haver manifestação, porque não tem um encarnado ali para servir de médium, né? Paramos na 93, mas continue, senador, só. Paramos aí então na 92.